Olá, estudantes, professor Ziel aqui. Hoje nossa aula de linguagens, né, pessoal? Nós estamos se preparando aí para o Enem. Você tem nos acompanhado nas nossas aulas de redação e aulas de linguagem. Hoje, a aula de linguagens, eu vou comentar, gente, um pouquinho sobre a relação entre a nossa prova e a arte, né? A arte, que é aquela disciplina, aquele conteúdo lá que você estuda, que tem um professor, que fala ali de dança, que fala do teatro, né, das artes cênicas, das artes visuais, e como que isso aí é cobrado no Enem, como que aparecem essas questões dentro da prova de linguagens. Lembrando, gente, a prova de linguagens, né, por isso que está no plural, né, linguagens, códigos e suas tecnologias. Por que está no plural, hein, gente, e não no singular? Porque eu tenho múltiplas linguagens. No processo de comunicação, no dia a dia, nós utilizamos múltiplas linguagens. A sociedade se organiza a partir das múltiplas linguagens, né? Ou melhor dizendo, se comunica a partir dessas múltiplas linguagens. E como a arte aparece lá na prova. Só lembrando aí, né, gente, para vocês, nós temos aí exemplos de obras, né, de quadros que estão dentro ali das artes plásticas. A imagem, né, o não verbal, sempre vai aparecer lá na nossa prova. Então eu tenho aí do lado esquerdo, né, mais para o esquerdo, embaixo, nós temos aí um recorte do quadro, né, da obra Guernica, do Pablo Picasso, que, por exemplo, é uma obra que aparece muito nos livros históricos, que é uma obra que tem uma importância e, claro, múltiplos significados. Só recapitulando aí para vocês os conteúdos, né, os assuntos mais cobrados dentro da prova de linguagens na parte de arte, né, gente? Ali embaixo, né, vou fazer de baixo para cima aí, gente, só para fugir um pouco, quebrar um pouco o protocolo. Interpretação de poemas tem relação com a literatura também, né, gente? Mas está dentro da arte. O texto literário, né, ele não apenas é analisado dentro da literatura, mas é uma arte também. As vanguardas europeias, né? Temos aulas do Pré-ENEM Legal sobre as vanguardas europeias. Você pode, se estiver no YouTube, acompanhar, né, as nossas aulas sobre as vanguardas europeias. Se estiver pela TV, tenho certeza que já assistiu aí uma das nossas aulas sobre essa temática. Música no século XX, sim, nós temos aulas também sobre isso. A música é uma das artes que estão aí no nosso dia a dia. Todos nós gostamos, consumimos esse tipo de arte. Elementos básicos de música aparece também na prova do Enem. Elementos básicos das artes plásticas, ou seja, pintura, escultura, também aparece lá na nossa prova. Você vai precisar saber alguns conceitos, né? O que é um traço, o que é um círculo, né? Pincelada, por exemplo, são termos que aparecem na prova, nas questões. A arte no século XV e XVI, principalmente aqui no Brasil, né? Quando a nossa cultura, né, a nossa literatura, por exemplo, a nossa arte está sendo consolidada, ela vai se formar ali entre o século XV e o século XVI. Por exemplo, você tem ali as cartas de Pero Vaz de Caminha, lá na literatura. Cartas de Pero Vaz de Caminha é o início de uma literatura brasileira. Então, é importante conhecer, estudar, né, um pouco dessa arte do século XV e século XVI. E claro, obviamente, primeiríssimo, né, top 1 dos conteúdos, dos assuntos de arte seria arte contemporânea. Que arte é essa que está sendo produzida na atualidade? A importância que isso tem, o impacto que isso tem. Eu sempre falo nas aulas presenciais com os nossos alunos, quando vamos falar de literatura, tem um pouco a ver ali com sociologia, né, também, enfim. Eu sempre falo o seguinte: pessoal, por que hoje nós temos uma liberdade poética, artística, cultural? Você pode muito bem se tornar um MC, se tornar um cantor, enfim. Você pode hoje em dia seguir qualquer área do mundo das artes. Por que há essa liberdade?
E eu preciso, obviamente, estudar e conhecer que existia um tempo, um período em que não era possível qualquer um, né, simplificando, né, aqui, usando uma linguagem coloquial, qualquer um produzir arte. Não era isso que acontecia. Existiam, sim, pessoas que iam para a Europa, os pais enviavam os filhos para a Europa, estes estudavam ali nas universidades, tinham conhecimento acerca do que era produzido na literatura, no poema, nas artes plásticas, né? Melhor dizendo, nesses locais, e vinham para o Brasil, para o seu país de origem, produzir uma arte que era semelhante àquela. Então, na verdade, nós não tínhamos, aulazinha resumidamente aqui de literatura, nós não tínhamos uma arte tipicamente nacional. Isso se dá a partir das vanguardas europeias, como nós falamos na nossa aula sobre essa temática, e é importante tudo isso que eu estou dizendo para entender essa arte contemporânea, para entender a liberdade artística que nós temos hoje, que não é apenas na forma, né, na estrutura, mas hoje nós temos uma liberdade temática também. Então, qualquer tema pode ser abordado hoje em uma música, por exemplo, qualquer temática pode ser abordado numa pintura, e isso é importante, você ter esta percepção. Mas o nosso objetivo é hoje trabalhar questões, né, gente? Nas nossas aulas sempre falamos isso, resolva questões. Então pegue aí seu livro Resolva Enem 2, você é aluno da 3ª série do ensino médio, é o livrinho verde, né, como eu gosto de chamar, questão de número 104, página 150 do livro Resolva Enem 2, que inclusive foi uma questão do Enem 2015, questão 105 da prova cinza do Enem 2015. Textão, professor, textão me cansa. Calma, não desespera. Vamos lá. Lê sempre, né, gente, o enunciado, lê o comando da questão, depois você lê o texto, tá? Vamos lá. Questão. O texto revela que a aceitação da representação do belo, conceito que vocês estudam lá na aula de arte, né, teoria da arte, tenho certeza que vocês já viram. Continuando, do belo na obra de arte está condicionada a. Nesse caso aí, gente, o que condiciona essa aceitação da representação do belo? Vamos lá procurar isso no texto, né? Algo que confirme isso aí. Lembrando, gente, ao final do nosso comando aí, eu não tenho ponto, não tenho vírgula, não tenho 2 pontos, por exemplo, não tenho ponto de exclamação. Por quê? A alternativa correta nas nossas questões de linguagens é sempre aquela alternativa, é aquela frase, né? É aquele período que vai completar o meu comando. Por isso que a gente não tem ao final do comando aí ponto, vírgula, ou no caso aí 2 pontos ou um ponto de interrogação. Vamos ao texto. Em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes, em Paris, Pedro Américo ofereceu a tela A Carioca ao imperador Pedro II, em reconhecimento ao seu mecenas. Professor, esse termo eu já vi, já estudei, legal. Nós não vamos nos prender a explicar as minúcias da questão hoje, tá? O nu feminino obedecia aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, foi recusada por imoral e licenciosa, mesmo não fugindo à regra oitocentista relativa à nudez na obra de arte. A Carioca, o nome da obra da qual está sendo dito aí, da qual o texto fala, não pôde, portanto, ser absorvida de imediato. A sensualidade tangível, né, palpável da figura feminina, próxima do orientalismo tão em voga na Europa, tão vigente, confrontou-se não somente com os limites morais,
mas também com a orientação estética e cultural do Império. O que chocara mais? A nudez frontal de frente, né? Ou um nu tão descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável. Por exemplo, aquela das românticas figuras indígenas. A carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e obsceno. O alto, uma beleza imaterial, e o baixo, uma carnalidade excessiva. Sugeria uma mistura de estilos que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao repertório simbólico oficial. A exótica morena, que não é índia, nem mulata ou negra, poderia representar uma visualidade feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque no imaginário da nossa monarquia tropical. Muito bem, gente. Portanto, eu tenho aí um comentário, né, uma análise. Então, vamos ao comando, pessoal. Então, o que nós lemos? E a pergunta é essa aceitação da representação do belo está condicionada a quê, gente? Letra A, incorporação de grandes correntes teóricas de uma época, conferindo legitimidade ao trabalho do artista. Esse trabalho é legitimado a partir do momento que ele coloca correntes teóricas de um período, de uma época. Letra B, a temporalidade do tema abordado pelo artista. Essa questão do nu, ela é atemporal, gente, garantindo perenidade ao objeto de arte, então, elaborado. Letra C, inserção da produção artística em um projeto estético e ideológico determinado por fatores externos. Né? É a partir daquilo que, no caso ali, Dom Pedro II, né, as pessoas da época consideram como sendo belo, o correto, que essa obra seria inserida naquela produção artística daquele período, né, gente? Então, pode ser C, professor. Letra D, a apropriação que o pintor faz dos grandes temas universais já recorrentes em uma vertente artística. Não são temáticas tão universais assim, né, gente? Essa questão da nudez. E letra E, a assimilação de técnicas e recursos já utilizados por movimentos anteriores que trataram da temática, né? A partir do spoiler do professor, sim, né, gente? Letra C. Eu tenho essa aceitação da representação do belo a partir dessa obra ser inserida em um projeto estético e ideológico que foi determinado por esses fatores externos que aparecem aí no texto. Mais uma questão também do Resolve Enem 2, questão 122, página 157. Temos o comando. Um dos problemas da violência que está presente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido, afinal, as lutas. As lutas fazem o quê? Ou as lutas são o quê, gente? É uma pergunta aí que está dentro, ali relacionada aos esportes, né? No caso, os esportes de luta, e entra dentro da questão da arte, né, gente? Mas vamos ler o texto antes de ler os itens, né, as alternativas. Textinho, olha o título. Conceitos e importância das lutas. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial.
as raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida, né? No caso, como já foi na antiguidade. Então ele pergunta aí, né, gente, que esses movimentos das lutas ele foi mal compreendido, obviamente, quando é utilizado, no caso, por essas gangues, nessas brigas de torcidas organizadas. Afinal, as lutas fazem o quê? Ou são o quê, hein, gente? Letra A, se tornaram esporte, mas eram praticados com o objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento sobre luta, você tem que olhar o texto que foi lido para esta questão, né, para esse comando. Letra B, apresenta a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. Cuidado, gente, nós temos falado muito nas nossas resoluções de questões sobre os distratores. E tem um que é o distrator de extrapolação. O que é isso, professor? Que palavra é essa? Distrator é aquela alternativa, aquele item que ele vem realmente para distrair, para chamar a sua atenção para uma alternativa que é incorreta. Extrapolação é uma informação que está fora. Então, cuidado. Muitas questões, elas têm esses distratores de extrapolação. Tem informações que são verdadeiras, mas são informações que estão fora do texto e não dentro do texto, hein, gente? Letra C. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. É uma alternativa um tanto quanto de análise ruim, pejorativa. Já falamos sobre isso, hein, gente? Cuidado. Letra D. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. E letra E. Se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. E aí, gente, temos A, B, C, D ou E. Essa é uma questãozinha relativamente simples, né, gente? Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter, né? O que, no caso, não está sendo utilizado quando esses movimentos de lutas aparecem aí nessas brigas de gangues com as torcidas organizadas, tá bom? Duas questõezinhas para preparar você, para você ter uma percepção de como que esses conteúdos, esses assuntos que você estudou lá na disciplina de arte caem na prova de linguagens, tá bom? Continuem resolvendo nossas questões do Resolve Enem 1, Resolve Enem 2, pesquisando na internet muitas questões sobre esse assunto e, claro, se preparando para o Enem deste ano e até a nossa próxima aula.